Ei, você que está assistindo, isso mesmo! Você sabe quem são os pesquisadores do nosso país? E se souber, sabe me dizer quem são as mulheres pesquisadoras do nosso país? Infelizmente, por conta da falta de investimento na educação, é muito difícil achar alguém que esteja seguindo na carreira acadêmica, e especialmente mulheres. Já é difícil em todos os campos, como em geral, mas na ciência é uma área ainda majoritariamente masculina. Mas se você não conhece, não tem problema. Vem com a gente nessa saga de vídeos que a gente vai te apresentar mulheres incríveis que estão na área da ciência. Vocês vão saber o projeto delas e por que nós devemos investir sim mais na educação do nosso país. Então, bora lá? Eu sou Márcia Barbosa, professora titular do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, diretora da Academia Brasileira de Ciências e membro da Academia Mundial de Ciências. Eu venho de uma família de classe média baixa, sempre estudei em escola pública. Quando era criança, eu gostava muito de me distrair mexendo nas ferramentas do meu pai. Meu pai era um eletricista e ele vivia consertando coisas interessantes em casa. E quando ele precisava de ajuda, estava lá eu para ajudá-lo, já que meu irmão não era muito fã de ajudar ninguém a fazer pequenos consertos. Na escola, eu sempre fui uma excelente estudante, escola pública, escola com recursos limitados, mas que tinha professores extremamente dedicados. Nesse período da escola pública, eu fui muito incentivada, não só pela minha família, que queria que eu estudasse muito, porque sabiam que era a única maneira de eu ter uma vida melhor, já que eles não tinham recursos, mas também por esses professores dedicados. Eu tive uma grande oportunidade de trabalhar no laboratório do colégio à noite, onde eu montava experimentos e me divertia muitíssimo. No entanto, apesar de ter toda essa dedicação para a ciência, amar a ciência, as pessoas acharem que era fantástico isso, todos ficaram muito surpresos quando eu decidi fazer física. Eles achavam que eu ia escolher outras carreiras. Eu gostava de escrever, então o diretor do colégio achava que eu ia para letras. Minha mãe sonhava que eu fosse médica. E todos ficaram muito surpresos que eu escolhesse uma carreira tão masculina como a carreira de física. Quando eu entrei na universidade, eu percebi esse grande distanciamento de gênero. Por quê? Porque na minha sala de aula de 80 alunos só tinham 8 meninas. E no final, na formatura, eu era a única mulher a me formar. Então, tínhamos aí um problema. Eu percebia que eu tinha um grande distanciamento na questão de gênero. E não era só no fato de estar fazendo um curso tido como um curso masculino. Eu notava que no poder dentro da universidade naquela época não existiam mulheres. Aliás, não existiam estudantes de escola pública na universidade pública da época. Era a época do regime militar, e comecei a me envolver com questões políticas. E notava que mesmo nas questões políticas, os homens eram os que faziam os grandes discursos, que tinham aquela grande presença. As mulheres distribuíam panfletos e faziam serviços considerados menos relevantes. Para lutar contra isso, eu me tornei representante discente e comecei a encabeçar uma série de lutas, tentando colocar que o lugar de mulher é em todo lugar. Eu fiz graduação, mestrado e doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e depois do doutorado eu parti para o exterior, onde novamente fui confrontada com essa questão de que as mulheres na área de física eram poucas e as que prosperavam na carreira eram um número menor ainda. Eu percebia também que as colegas que tinham filhos enfrentavam ainda maiores dificuldades, porque apesar de serem cientistas, era esperado que elas assumissem as questões do cuidado dos filhos. E era esperado que elas não sucedessem na carreira, pois os filhos seriam um grande obstáculo para isso. Volto para o Brasil, me emprego na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e percebo que enquanto os meus colegas homens da minha geração tinham grandes expectativas sobre eles, sobre a minha carreira as expectativas eram muito baixas. Esperavam que eu me casasse, tivesse filhos e tivesse uma carreirinha. Mas eu persisti. Comecei a participar da ciência no âmbito internacional, no âmbito nacional e também comecei a me interessar mais profundamente pela questão de gênero, de mulheres na física. E fiz isso entrando num grupo de trabalho da União Internacional de Físicos, que é uma espécie de sociedade das sociedades de física. E lá organizamos a primeira Conferência Internacional de Mulheres na Física,
onde pela primeira vez eu levantei dados numéricos sobre a participação das mulheres nos diferentes níveis. E aí fiquei chocada, porque em todo o mundo o percentual de mulheres diminui à medida que avança na carreira. Voltando para o Brasil, animada com esses resultados e com o impacto que tinha tido internacionalmente, percebo que no Brasil este era um tema que era totalmente desconsiderado. As pessoas negavam que a gente tinha preconceito. As pessoas negavam que a gente tratava diferente homens e mulheres na carreira, em todas as carreiras, mas muito particularmente nas carreiras de exatas. E aí, ao lado de fazer uma carreira de estudar simulações de moléculas de água, eu começo também a levantar dados sobre gênero e publicar sobre esse assunto. E me torno não só uma militante, mas também uma pessoa que reflete sobre os números, escreve artigos e orienta trabalhos sobre esse assunto. Uma coisa que tem de muito importante quando tu te dedicas a alguma militância é que as pessoas vão te atacar. E me atacavam constantemente, ou seja, eu não podia ter uma carreira na área de física mais ou menos. Porque iam usar o fato de eu ser uma militante na área de gênero para desmerecer a minha carreira. Então foi muito trabalho. Tá? Felizmente, esse trabalho na área de pesquisa de água foi reconhecido internacionalmente e eu ganhei um prêmio muito importante. Em 2013, ganhei o prêmio L'Oréal Unesco para Mulheres na Ciência pela América Latina, pela descoberta que o nosso grupo de pesquisa fez de como é que a água, em pressões altíssimas, se movia muito rapidamente a baixas temperaturas. Ou seja, a gente descobriu que quando tu condensa, junta as moléculas de água muito juntinhas, ao invés de andar mais devagar, porque elas estão juntinhas, elas andavam mais depressa. E a gente conseguiu entender o mecanismo disso. E isso deu origem a uma série de trabalhos bastante importantes sobre fluxo de água em nanoestruturas, que são conceitos que estão sendo pensados agora para a gente fazer limpeza de água. Um problema muito importante para o planeta. Em paralelo, consegui mover o CNPq junto com colegas para que a gente criasse a licença maternidade para as bolsistas de mestrado, doutorado, pós-doutorado. Foi um movimento coletivo, muito provocado por pesquisadoras das áreas de ciências sociais, mas com uma parceria muito importante de um grupo no qual eu me associava, junto com a professora Elisa Baggio Saitovic. E continuamos a militância. E ficou muito claro que o fato de eu ganhar prêmios internacionais me ajudou muito na militância pela questão de gênero. Continuei me envolvendo, me tornei diretora do Instituto de Física, me tornei membro de uma série de conselhos de governo que me ajudaram muito a poder levar essa militância adiante. Hoje, eu sou diretora da Academia Brasileira de Ciências, onde eu também advogo por essa questão de gênero e gênero em ciência. Se eu quisesse deixar aqui uma mensagem para as jovens, não desistam. Se vocês têm paixão por ciência, vão atrás da paixão de vocês. O caminho não é fácil, mas o caminho é muito divertido. Vocês vão conhecer pessoas incríveis, pessoas que vão estimular muito a vida de vocês. Vocês vão ter amigos por todo o mundo e pessoas com quem vocês vão poder conversar nos diversos países e compartilhar experiências. E quando estiverem desanimadas por alguma coisa chata que aconteceu, algum preconceito, vocês vão ter alguém do lado de vocês. E o segundo conselho é não deixem que todos os preconceitos afetem vocês. Se vocês acharem que alguma coisa é preconceituosa, converse com alguém. Não sofra sozinho. Não ache que é só você. Porque, na verdade, nós temos no mundo uma espécie de projeto patriarcal que fica dizendo para as mulheres que aquele não é um lugar delas. E qualquer lugar é lugar de mulher. Se você tem paixão por alguma coisa, siga sua paixão, mas não siga sozinho. Dê as mãos para os companheiros e companheiras que esperam um mundo sem patriarcado.